Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Deixa eu conferir aqui a gravação, tudo certo? Então vamos dar início à nossa análise aí do fim de semana. Eu peço desculpas porque no domingo passado, como a gente teve uma live no Instagram, então eu decidi abortar a análise para vocês aí do YouTube, tá? Então a gente vai tentar também trazer mais lives lá no Instagram para tornar um pouco mais dinâmica a nossa aproximação. Bom, mas vamos iniciar, como de costume, então, pelos nossos indicadores. Hoje eu vou trazer dois e tentar falar um pouquinho mais também sobre esses dois indicadores. Mas o primeiro deles aqui, então, seria a porcentagem de alocação em ações dos investidores americanos. E esse indicador ele é muito, muito utilizado por aí. Tá? O porquê? A gente tem aquele conceito de quanto mais gente entrando no mundo dos investimentos, melhor é para a nossa bolsa. Entretanto, quanto mais alocações em ações, geralmente o retorno é menor. Então, nesse gráfico, então, a gente pode observar que a linha verde, então, seria a porcentagem de ações no portfólio dessas pessoas. E as colunas cinzas aqui são momentos de recessão, tá? Ou que tiveram crises, aí seriam os bear markets, tá? Então a gente pode notar que geralmente quando o portfólio dos investidores contém uma quantidade significativa de ações, então por essa métrica, existem várias outras métricas utilizadas para isso, tá? Mas por essa métrica deles, então geralmente quando chega em um patamar de 30% para mais, a gente precisa ficar esperto aí, porque o mercado está próximo, muito próximo, de confirmar ou fazer um topo, tá? E no momento, se a gente olhar agora já em 2000, tá? Antes da crise, o crash de 2000, então a gente tinha aqui uma quantidade basicamente de 30 e poucos por cento, quase 33%. Já 2008 chegou aqui próximo de 29% de ações no portfólio das pessoas. Hoje nós estamos batendo então 34,4% de alocações em ações e batendo um novo recorde aqui. Antes do crash que a gente teve no ano passado, lá em 2020, em março, essa porcentagem chegou a bater 30,2%. Quando essa porcentagem ela aumenta muito, o mercado costuma ficar mais volátil. Por quê? Porque a gente tem mais investidores, mais alocações e a gente está lidando com pessoas, com sentimentos. Então, tem pessoas que não estão muito adaptadas a correções, a quedas, mas quando a gente chega em níveis como a gente está agora, então a gente reduz bastante o nosso portfólio para evitar essas tragédias aí, justamente como a gente viu lá em março. Então, no momento, lá em março, inclusive, a gente até tinha uma posição um pouco maior em ações, em torno de 25%, e depois passamos a ter 75%, então a gente fez uma grande compra durante a queda, e foi numa das últimas semanas ali que o mercado está fazendo fundo já, e agora, então, a gente reduziu também, a gente está com apenas 10%, porque as fragilidades estão bem maiores do que naquela época lá de março. Então, o mercado pode aí vir a dar alguns sustos aí nos investidores. Mas, como a gente tem uma porcentagem muito grande de ações acima da média de 200, a gente não considera que tem bear market nesse momento, tá? Então, isso tudo são estratégias que os americanos usam que a gente replica aqui. Então, o bear market ele só significa se tiver, digamos, as ações, assim, boa parte das ações trabalhando ali abaixo da média de 200. Tá? Então,
é um indicador extremamente importante, só que ele funciona mais para longo prazo, médio e longo prazo, tá? Então, a gente tem que ter um pouco de cautela aí na hora de fazer a análise. Ah, não é agora que eu vou zerar tudo. Não. A gente nunca sabe se o mercado vai parar de subir, vai continuar subindo, o que ele vai fazer. Então, a gente não menospreza esse tipo de sinal. O outro indicador que eu trouxe aqui para vocês, então, é a taxa de juros menos a inflação americana. Ou seja, se a gente deixar o nosso dinheiro parado lá, a gente vai ter uma rentabilidade negativa. E a gente vem em declínio dessa rentabilidade desde lá de março, onde a gente tinha títulos rendendo positivo, e depois esses títulos lá de março até agora vem rendendo num patamar negativo. Então, o que a gente está vendo? O que a gente pode analisar quanto a esse indicador? Tem duas coisas aqui. O primeiro, o conceito do título de 10 anos. Tá? Se o título estiver caindo, ou seja, estão dando pressão para ele ficar mais baixo, isso também vai pesar aqui. Mas aqui a gente também está vendo um aumento extremamente significativo da inflação. Ou seja, a inflação está subindo, por isso que tem esse declínio bastante forte aqui. Então, eles precisam, de certa forma, para controlar isso, aumentar os juros e tentar controlar a inflação, tá? Então, por isso que a gente está vendo aí algumas manobras aí para controlar os juros americanos, certo? Mas a inflação está dando as caras lá nos Estados Unidos, e isso aqui é extremamente venoso para a nossa economia. Para nossa, eu digo a economia mundial. Então, a gente precisa ficar ligado tanto nesses títulos de 5 e 10 anos, que são bem interessantes, quanto a inflação de 5 e 10 anos também, tá? Porque eles nos dão bastante indícios aí sobre as pressões que os bancos centrais vão sofrer se esses indicadores aí começar a subir de uma forma bastante persistente, tá? Então vamos lá, começamos pelo nosso IBOV. Quem lembra aí, lá no Instagram a gente falou bastante sobre a região aqui, ó, de 108 e 107 mil pontos. O pessoal estava preocupado aqui com a região de 105 mil pontos, e a gente deixou bem claro isso, que a gente não via a Bolsa naquele momento, por mais que estava aquele caos, que a gente não via a Bolsa atingindo aquele patamar de 105 mil pontos, que a zona mais importante, então, era ali entre os 107 e 108 mil pontos, tá? Inclusive, a gente fez a redução de 90% do nosso hedge justamente nos 108 mil pontos. Então, a gente colocou as nossas ordens do índice futuro em 108 mil pontos e zeramos ali praticamente 90%. Permanecemos com 10%. Por quê? Porque a gente pegou esse ganho que a gente teve no hedge e aumentou um pouco, aumentou não digo, mas a gente teve que aumentar a nossa alocação em ações. Por quê? Se a gente tem 10% e o mercado aqui caiu aproximadamente 10%, quer dizer que a nossa alocação chegou em 9%. Então a gente teve que subir novamente para esses 10%. Então é um organismo vivo que a gente vai trabalhando, se beneficiando e sempre acumulando de pouco em pouco um pouquinho mais conforme os dias vão passando. É uma técnica que eu acho que quase ninguém usa no Brasil, mas a gente usa essa sistemática porque a gente sempre está, digamos, comprando ações de forma gratuita, porque o mercado mesmo deu esse dinheiro com o hedge. Então a gente, por mais que a gente reduz o nosso hedge, mas a gente realoca isso aí nas ações. Se o mercado continua caindo, a gente ainda tem o hedge que protege, mas essa queda de 10% a gente não sofreu, e sim a gente rentabilizou. Então seria como se a gente recém fosse sofrer a partir de agora. Mas mesmo assim ainda a gente sofre muito menos do que o mercado, tá? Mas o que a gente pode fazer aqui de leitura do IBOV,
As médias aqui no diário, elas estão viradas para baixo, agora tem essa pressão aqui. Eu gosto muito da média de 9, da de 21, tá? Eu uso médias aritméticas, que elas me dão um sinal um pouco mais lento, tá? E não tão rápido como as exponenciais. Então, eu prefiro as médias aritméticas. E a gente está aqui numa congestão aqui. Eu acredito que o mercado ainda vai continuar trabalhando um pouco aqui. E o que a gente diz é, daqui para cima vai continuar sendo alta, daqui para baixo aí as coisas já se complicam um pouco mais. E como eu falei para vocês, os nossos suportes aqui estão na região de 95 e 100 mil pontos. Não sei como ele se comportará aqui, no 105, mas a gente não tem muitos suportes relevantes aqui nessa região de 105, tá? Só tecnicamente aquele topo, mas isso para nossa leitura não é tão relevante assim. Então a gente vai ter que ter muito cuidado se o índice aqui, ó, que aqui a gente pode traçar até uma bandeira. Deixa eu fazer isso aqui. Aqui a gente tem então uma bandeirinha, tá? E a gente pode considerar também aqui como um triângulo. Se a gente for levar na análise técnica, então o mercado viria a trabalhar aqui, trabalhar nessa região aqui. Isso aqui é uma figura de continuação, ou seja, se o mercado romper isso aqui para baixo, provavelmente ele vai replicar essa perna aqui, tá? Mas, se a gente olhar o semanal, a gente chama isso aqui de numa armadilha, né? Por quê? Porque as médias do semanal, elas estão apontando para cima. A média de 9 já virou, e aí ele fica nessa congestão aqui até ele se decidir se vai para baixo ou se vai para cima. No momento atual, a gente não vai fazer nenhuma alteração na nossa posição, tá? Eu vou explicar isso porque a gente leva como referência ainda lá fora, nos Estados Unidos. A gente precisa ficar de olho ainda no mercado americano. Ele é o que vai mandar nas nossas operações aqui. O índice futuro, então, está nesse mesmo nível, então possivelmente vai permanecer aqui. Podem ver como seca o volume aqui também do índice. Se a gente olhar o Ibov também dá uma recaída aqui no volume. Por quê? Porque o pessoal já aproveitou esses movimentos aqui para montar suas posições e deixar que o mercado faça e dê os sinais para eles, tá? Então, o índice futuro continua na mesma, a única diferença é que a gente tem os gaps aqui, então são regiões aqui de resistência, vamos ver como é que se comporta aí, mas lembre-se que a gente falou, ó, rompimento aqui dessa zona do 119 ia mostrar um caminho bem para baixo aqui do índice. Já no dólar, eu tinha comentado para você sobre esse ombro cabeça a ombro, e ele atingiu o alvo dele aqui, e pode ver que entraram aqui derrubando bastante o dólar. Tá? Então aqui teve muita atuação do Banco Central, e a gente teve o rompimento com volume bem baixo aqui, tá? Por questões aí que a gente vê da política monetária cambial que foi alterada de certa forma. Então a gente precisa observar bastante o dólar aqui, mas ele pode seguir pressionado. E só falando, a gente tenta não especular tanto com o dólar, porque a gente vê o dólar de uma forma mais abrangente em termos de ótica. Então a gente sempre vê o dólar aqui do longo prazo, tá? Obviamente que tecnicamente o candle aqui que ele deixou é horrível, é um candle bem feio, mas ele continua aqui nessa congestão. Isso é normal, porque se a gente pegar esse tipo de congestão, olha aqui, ó, durou 390 dias, e nós estamos aqui, se pegar desde o topo aqui, há 220 dias. Então ele tem aí mais 3, 4 meses para permanecer aí lateralizado até se resolver. Mas a gente não especula tanto com o dólar, porque a gente está brigando então com o Banco Central, com grandes investidores, então a gente tem que tomar bastante cuidado. Não é a nossa preferência, tá?
mas a gente usa aqui justamente para dolarizar o nosso patrimônio, a gente usa o nosso dinheiro que está no Brasil, a gente usa os futuros aqui de dólar para fazer essa dolarização, tá? Também acho que no Brasil isso ninguém recomenda, ninguém orienta que as pessoas façam isso, mas é uma técnica que a gente usa bastante aqui. Deixa eu só desligar aqui um detalhe aqui, e aí vamos dar sequência. Beleza, vamos para o DI. Então, o DI, a gente continua posicionado no DI. A gente falou, olhem como começou a aumentar o volume aqui, começou a ter mais briga. Essa semana a gente tem a reunião extremamente importante do Copom. Não sei se a gente vai ficar com essa posição até o Copom, porque vai trazer muita volatilidade aí para o mercado, então, e o DI é um contrato bem pesado, mas a gente aí está tendo aí um lucro de quase 2 pontos. Mas, potencialmente, o DI está revertendo a sua tendência de médio prazo, então a gente vê aí possibilidades de chegar aqui na casa dos 9%, tá? Se a gente analisar o mercado americano, geralmente o brasileiro é um pouquinho mais atrasado, mas o mercado americano já tocou a região de março aqui. Então, o nosso DI estaria atrasado, ou seja, a gente teria ajustes a serem feitos aqui. Outra operação que a gente fez também foi no café. Deixa eu ver qual que é esse aqui. Eu vou botar o café futuro. Então a gente tem o café futuro aqui, eu vou botar num gráfico semanal. Então a gente fez uma nova entrada no café, porque o café está querendo mudar a tendência aqui. E se a gente vê aqui os níveis mais ou menos de 2014, que é onde já milho, soja já atingiram, então o café tem um grande potencial aí pela frente, mais ou menos uns 90 pontos aí, tá? O que é bem interessante. Só que tem que ficar ligado porque o café tem um contrato bastante pesado. Outra posição que a gente fez aqui foi no milho, então o CCM, se não me engano, foi o U21, tá? A gente está com uma operação de venda no milho, com uma expectativa de queda, então a gente comprou café e vendeu o milho. Então, de certa forma, assim, se o milho subir, o café possivelmente vai seguir atuado, então a gente está com um certo hedge aí, mas com commodities diferentes. Mas a gente mantém a nossa posição aqui, já está dando uns 5% de lucro, é isso? 3 pontos, dá mais ou menos uns 4% de lucro, o que é bem relevante e interessante aí, tá? Vale aí continua nessa lateralização, então olhe aqui a gente teve um volume bem significativo, entretanto perdendo a mínima que Vale, fica bem estranho, e a gente tem que ficar muito ligado aqui nesse patamar de 84, tá? Esse aqui é um patamar que, se perdido, Vale pode descer aí bem forte. Já no mercado americano, então, a gente tem aqui o Nasdaq. Deixa eu ver se eu consigo colocar um pouquinho para o lado. Não. Então, o Nasdaq também já vem numa tendência aqui de baixa, tá? As médias estão apontadas no curtíssimo prazo, está mais ou menos com uma situação parecida com o Ibovespa. No semanal, vamos ver aqui. Semanal segue acima das médias. Tá? Olhem como ele leva a pressão aqui da média de 9 e da média de 21. Tá? Quando essas duas médias afunilam, geralmente o mercado fica trabalhando entre elas ali e brigando ali. Tá? Mas, se perder as mínimas aqui, possivelmente vai fazer uma correção um pouco mais intensa no Nasdaq. O S&P já bem diferente, né? O S&P já tem todas as médias também apontadas para cima e já está lá, ó, praticamente na semana, e na semana fechou na máxima, tá? Novo topo histórico na semana do S&P. O S&P ele tem uma metodologia bem mais forte, então
Então é por isso que ele tem essa trajetória ascendente aqui, basicamente por muitos e muitos anos. Ó. Olha isso. Tá? Mas isso aqui é por conta da metodologia do S&P. Mas a gente sim, tá? Um ponto, a gente até marcou aqui a mínima de Siqueno, que se perdida pode dar uma acelerada aqui na queda. E notem como ele chegou aqui nessas máximas e já aumentou o volume aqui também. E geralmente os volumes maiores e mais significativos estão nas barras de baixo. Então, isso quer dizer que não permite nós aumentar as nossas alocações, porque como o S&P é a locomotiva do mundo, nós temos que respeitar ele. O EWZ, então, a gente já vem numa tendência de baixa, estamos no gráfico semanal. Vamos botar aqui para um diário. Então, as médias aqui estão quase flat, mas apontando para baixo e está tentando se segurar aí nesse ponto. É muito importante a gente não analisar somente o Ibovespa e sempre observar o EWZ aqui, porque os investidores estrangeiros vão olhar isso aqui. No diário, então, ele está tentando aqui retomar a alta, mas ainda está congestionado aqui. Possivelmente vai passar numa lateralização aí um pouco mais tempo. Mas notem como o volume aqui já aumentou também, tá bem esquisito. Olhem quando o volume aumenta, aqui geralmente é uma possibilidade de topo. Agora, DXY tem sinais extremamente importantes para nós. Opa. Estou. Agora sim. Então, DXY, uma dica para vocês, porque às vezes a gente olhando os candles assim, a gente não vê algumas formações de topos e fundos, o que os gráficos estão mostrando de uma forma mais visível. E é bem interessante a gente usar aqui o gráfico de linhas. Notem como ele dá umas diferenças. E se a gente ajustar a reta aqui, se a gente ajustar a reta aqui do DXY, tá? Vou dar uma ajustadinha aqui, a gente vai ver algo muito importante. Olhem isso aqui. Então, ele vinha batendo nessa LTB, linha de tendência de baixa, fez um fundo, tentou fazer o outro, tentou fazer um fundo e já fez um fundo maior do que o anterior. E agora está rompendo esse topinho, ou seja, armando um pivô de alta, que está tentando reverter a sua tendência, para uma tendência de baixa para uma tendência de alta. Então a gente precisa aí ficar muito atento, porque isso aí também vai pressionar o dólar aqui no Brasil, tá? Então é bem legal a gente usar os gráficos de linha aí para ter uma visão um pouco diferente. E vamos para o ouro. O ouro aqui, eu não tenho nada mais que falar, a não ser que tem uma oportunidade muito grande, muito grande aqui no ouro. Se tivesse que fazer alguma coisa hoje, eu compraria bastante call do ETF AL ou do ETF GLD. Então, a gente vê bastante possibilidades aqui no ouro, certo? Lembrando, nada do que eu falo aqui é recomendação de compra ou venda, é somente a nossa análise e como que a gente vem se posicionando no mercado. Mas o ouro aí passou aí já um período bem significativo corrigindo e tem potencial para seguir essa toada. Da mesma forma, a prata, tá? A prata também está nesse processo acumulativo, mas já conseguiu andar um pouco mais do que o ouro, certo? Então, a gente tem muito potencial pela frente por esses dois ativos. Por fim, então, vamos lá para o Bitcoin, tá? O que a gente percebeu aqui, ó? A gente percebeu que sim, teve um rompimento que está parecendo como verdadeiro, mas se perder a mínima desse candle aqui, como teve volume aqui, o Bitcoin pode dar uma retraída aqui, enfim. As fragilidades em termos da camada de sentimento aí a gente percebe que ainda estão altas e principalmente a gente está vendo aqui divergências no IFR, tá? Topos
ascendentes e o EFR já mostrando topos descendentes. E se a gente ir para um gráfico aqui mensal, tá? Olhem aonde está o IFR. Na última correção mais violenta que a gente teve, o IFR que estava em 96, mais ou menos. Poderia ter mais potencial, sim. Mas quanto mais se distancia aqui, mais violenta tem de ser a queda. Então, quando ele chegou em níveis extremos, aqui a gente teve uma correção de 45%. Ou seja, se ele fosse fazer esse tipo de correção de 45%, ele voltaria aqui aos 32 mil dólares. Então, quase a metade do valor. Então, imaginem aquelas pessoas que estão entrando nesse momento. Por isso que a gente faz as nossas realizações parciais, vai ajustando, mantém a nossa camada, bota o lucro no bolso, porque se tiver uma queda de 50%, a gente compra 2 vezes mais Bitcoin do que antes. Então, esse é o nosso principal foco, tá? E a gente pode ver aqui, ó, que o rompimento aqui, quando teve, tá? Essa toada aqui teve bastante volume. Agora, olhem como o volume aqui no mensal já vem caindo significativamente. Isso está querendo dizer que já não tem tanta pessoa interessada em comprar Bitcoin aqui, tá? Então, isso é um sinal bem significativo para nós. Pessoal, agradeço aí a todos. Peço desculpa da semana passada não fazer o vídeo para vocês, mas quando a gente tem lives no domingo, então a gente dá preferência a questões de voz, a gente se desgasta um pouco, enfim, tá? Mas no que eu puder aí auxiliar todos. Se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários. Se vocês querem que a gente analise algum ativo, escreve aqui também, que a gente faz tanto uma análise através de indicadores para vocês, que a gente sempre tenta fazer um estudo bem completo. Certo? Obrigado e até mais!